que é um erro ou mais. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar. Vai sarando a... Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas.
Paz, oração e união, está entrando no ar o programa Restauração. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Hoje não pôde estar conosco por compromissos, né? Nosso diretor está sempre aí nas suas atividades, aí, muitas coisas para fazer. Mas estamos aqui e hoje nós temos aí alguém muito... Ele é um obreiro muito querido. Eu conheço esse irmão há muitos anos, né? Nem sei quantos anos. Vou colocar ele aqui na tela. Não sei se os irmãos vão conhecer ele, mas vou botar ele aqui na tela. A paz do Senhor, irmão José Avellaneda. A paz, senhor Mantainino. Glórias a Deus por receber o senhor aqui. Vou deixar o senhor se apresentar aos nossos ouvintes. O senhor está me ouvindo bem? Tô. Pode ser. Quero saudar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos aí da área de Gravataí, os irmãos que a gente conhece também em Porto Alegre, tudo. É um prazer muito grande, alegria estar aqui juntamente com a irmã Tainê, né, no programa Restaura, para estar falando coisas boas da parte de Deus. Irmão José Avellaneda, que é o esposo da irmã Joyce Avellaneda, nossa cantora. 20 anos casado. Glória a Jesus, a irmã Joyce, que também é uma bênção de Deus, né? Glórias a Jesus. Nós vamos pedir que o senhor conte um pouquinho do seu testemunho. E aí depois a gente vai conversando, tá, irmão José? Amém. E você que tá ouvindo, eu acho que ele tá um pouco envergonhado, né? Parece, né? Quem vê pensa, né, irmão José? Quando eu começar a falar, não para mais, né, irmã Tainê? Vou deixar o senhor se apresentar, então, para os nossos ouvintes. Os irmãos que estão nos ouvindo aqui, José Avellaneda, presbítero na Ministério da Restauração na área de Gravataí. A gente é dirigente de uma congregação ali, juntamente com o pastor Valdemir, né? Que é uma benção, o pastor Valdemir ali, a irmã Odete, todos os obreiros da área de Gravataí, os membros da congregação. E a gente está desde o primeiro culto do Ministério da Restauração, né? Servindo a Deus, desde a fundação do ministério. Nós não éramos do Ministério da Restauração, mas desde o primeiro culto, quando saiu o anúncio da abertura do Ministério da Restauração, a gente passou o ministério. Estamos aí servindo a Deus há 19 anos. Agora estamos na área de Gravataí. Nós ficamos quase 9 anos aqui na sede internacional da restauração. Aí Deus nos direcionou lá para Gravataí. E agora estamos servindo a Deus ali na área de Gravataí. Né? E é uma benção. Glória a Jesus. Você vai perguntando, eu vou responder, mano. Então tá, sua família, Glória irmão José. A minha família é a irmã Joyce, a primeira Joyce Avellaneda, né? E também temos 2 filhos, o Caleb com 18 e o Josué com... O Caleb já está com 18. O Caleb passou do pai e da mãe. Tem 18? Passou da mãe também? Passou. Meu Deus! Cresceu muito a Mantaina, cresceu muito o Caleb. E o Josué com 9 anos. O Josué já está com 9 também. A irmã Joyce, que é uma excelente enfermeira, né? Ela profissionalmente está crescendo bastante, né? Está estudando mais agora também. Glória a Jesus. É isso aí, não pode parar de estudar, né? Tá, mas nós vamos falar agora um pouquinho da sua infância. O senhor nasceu num lar cristão? Não, eu nasci no lar que não era cristão, né? Eu vim de fora, lá do interior, Porto Xavier, né? Era o mais novo de 10 irmãos. Era o mais velho, a mãe perdeu, né? Com 2 anos de idade. Depois veio 9 irmãos. Eu sou o mais novo da turma. Não cresci no lar cristão. E como é que foi a sua infância? A infância foi meio complicado, né? No interior, né? Lá sem muito recurso financeiro. A família minha era do pequeno agricultor, bem família simples, né? E aí era difícil a vida, né? Daí eu cresci no lar bem com dificuldade. Mãe era muito doente, né? Até quando na época era meio precária esse negócio de saúde, atendimento. E aí ela sofreu bastante, ela veio falecer quando tinha 17 anos. Que idade que o senhor tinha? 17? 17. Adolescente ainda, né? Sim. E o pai? Daí o pai tá vivo ainda. O pai tá em Cerro Largo, serve a Deus em Cerro Largo, né? Mas o pai sempre foi cristão também, não? Não. O meu pai se converteu no meu casamento aqui em Porto Alegre. Quando eu me casei, o pai se rendeu a Cristo. Mas que bênção. Glória a Jesus. E como é que foi a sua convivência com o pai na infância? Era muito difícil. Não, o pai, quando
como a mãe, era o pai e a mãe, os filhos, né? Daí todos os filhos saíram. E daí o pai, quando perdeu a mãe, ele meio que virou a cabeça, sem Deus, né? Não tinha relação com Deus. Daí virou complicada a relação entre eu e o pai. Tinha muita complicação. Era muita luta dentro do lar. Muito Sem difícil. Deus também, né? E aí que eu vim senhor me converter com 21 anos. 21 para 22. O senhor morava com o pai. 23 anos eu me converti. O senhor continuou morando com o pai. Sim, eu fiquei morando com o pai uns 2, 3 anos depois que a mãe morreu. E como é que foi a sua conversão? A minha conversão foi em final de 2001. Né? Eu vim de fora, né? Dá para entender bem, né? Eu vim de fora dia 7 de outubro de 2001. Né? Quando não tinha mais esperança no campo, lá no interior. Daí que eu vim para Porto Alegre. Peguei um cartão telefone, liguei para minha irmã. Na época não tinha... Era tudo aqueles negócios de orelhão e... Sim. Para ligar, tinha que ir no hotel da cidade. Que eu morava no campo, né? Interior, né? Daí eu fui lá e liguei para minha irmã e vim para Porto Alegre. Daí aceitei Jesus em Porto Alegre. Mas a sua irmã morava aqui em Porto Alegre. Sim, ela morava na zona norte de Porto Alegre. O senhor tinha 23 anos. 23 anos. E o que lhe fez decidir vir para Porto Alegre? Ah, o sofrimento da vida sem Deus, né? Não tinha muita esperança mais, né? Só trabalhava e perca da mãe, desavença no lar com o pai. Aí virou uma destruição meu lar. Daí eu... Aí fui no fundo do poço, clamei a Deus. Daí Deus me trouxe para os caminhos dele. E como é que o senhor aceitou Jesus? Como é que foi isso? Eu cheguei em outubro de 2001, né? Quebrado, arrasado, destruído. Né? Me lembro até hoje, porque o pastor Paulo Roberto, eu cheguei aqui com um saco de aipim, uma galinha caipira, né? Com a 4ª série, em 2001. E daí, dali 4 dias, fui com a minha irmã na igreja, e aí deu aquela vontade, aí o Espírito Santo visitou, né? Aí desmanchei no lago e choro, aceitei Jesus. Foi toda aquela coisa ruim embora. Toda aquela pressão e angústia. E aí Deus mudou minha vida, em outubro de 2001. Glória a Deus. E aí, como é que foi os primeiros passos? Vamos ir mais devagar, irmão José, que é recém meio-dia 11, tá? Sim, O programa vai até meio-dia 57. Daí a vida como muda, né? É. A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, aqui no... 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Que tremendo isso aqui, né? Jamais passou na minha cabeça lá no campo, né? Eu era lavrador, capinava, fazia tudo que a agricultura fazia, né? E jamais passou na minha cabeça o que Deus tinha preparado para mim aqui né? Com a mudança de vida quando eu tive encontro com Ele, né? Jamais penetrou no pensamento, no meu coração, o que Deus tinha preparado para a gente aqui em Porto Alegre. Tem gente aqui no chat dizendo assim, ó. Aqui, o senhor conhece a irmã Sandra Nunes? Ah, conheço. É uma benção lá da congregação. Ela botou assim, ele é bem ligeirinho mesmo. Tá. Também está conosco aqui no chat a irmã Duda Rodrigues, a irmã Elisandra, líder rolante, irmão Richard Farias, lá de Capão da Canoa, a irmã Cristina Borowski, de Nova Santa Rita, o irmão Wagner Daniel, conhece? Conhece, é o obreiro lá da congregação. Ele diz assim, ó, paz do Senhor Uma benção Jesus para ele, Cristo. o irmão Wagner é uma benção. Glória a Deus, paz do Senhor, meu pastor. Ele diz Glória assim, a Deus, no paz do chat. Senhor, irmão Wagner, a família aí. Também- Todos os irmãos da aliança lá. Também aqui conosco o irmão Moisés Eliel, aqui da sede internacional, a irmã Regina, junto com a irmã Débora, assistindo aqui a programação. Também a irmã Joyce Valéria, lá de São Leopoldo Leste, junto conosco também. Não esqueça de compartilhar este link, de deixar o seu like aí, é muito importante para que mais pessoas possam conhecer a história do irmão José Avellaneda. Irmão Joel Leal também aqui conosco, nesta programação participando. Também os nossos irmãos ali da Rádio AM 1390, Rádio Esperança. O irmão Joel é lá de Pelotas. Deus abençoe o irmão Joel e todos os nossos irmãos que estão conosco nessa programação. E aí o senhor aceitou Jesus. E o que começou a mudar na sua vida? A primeira coisa é a alegria da salvação, né? Quando eu me encontrei com Cristo... Não, antes de conhecer Jesus não tinha alegria. muita tristeza. Meio que entrei no mundo depressivo, né? Quando deu muitas desavenças no campo lá com o pai, e aí eu vim para Porto Alegre arrasado, né? Daí quando me encontrei com Jesus, essa coisa foi embora, né? O fato de ter perdido a mãe, Tudo conseguir acumulou, entender né? E o assim pai. com Deus, o Até fato... porque nós fomos criados naquele tempo de
ou o pai e a mãe até o fim, entendeu? E aí, como veio a morte da mãe, a gente ficou muito abalado, né? E E aí ficava o pai assim, se transtornou, não, sabe, né? chegou a perguntar pra Deus por que ele levou tua mãe cedo. Na Naquela época eu época. não entendia muito, né? Não tinha essa, né? Mas ela foi com 53 anos, a mãe faleceu. Daí, muito sofrida e doente, né? Ela ficava, em 2 anos, ela não ficou meio 30 dias em casa. Era só hospital. Meu Deus. E daí ela sofreu muito, aí veio falecer, daí... Aí a vida foi muito forte, né? Mas daí quando teve um encontro com Deus, isso aí Deus começou a nos dar força. E a Aí gente entra a começou alegria entender. da salvação. Mas em ela todo aceitou mundo. 2 meses antes de falecer, ela aceitou Cristo. Era isso que eu ia É, perguntar. ela glória teve a encontro com Jesus. Deus. Vê que a minha irmã foi daqui, lá em Porto Xavier, né? Que eu vim lá de Porto Xavier, daqui, 70 quilômetros daqui. Daí ela foi lá e pregou. Minha mãe, então, leite de enfermidade, aceitou Jesus. Glória Do a jeitinho Jesus. dela, ela aceitou Jesus, porque ela é uma pessoa muito humilde, assim, não tinha esse... Aí, conheci, mas ela aceitou Cristo como Salvador. Glória a Jesus. Aí deu um encontro com Deus. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Uhum. Acho que não tem nada melhor do que isso de saber. Não tem como melhor, né? Não tem. A minha irmã me disse, não, minha nossa mãe aceitou Jesus. Aí, dali 2 meses, Deus levou ela. Ela foi. Tava pronta. É. Glória a Deus. E aí aceitou Jesus, o senhor aceitou Jesus, veio para Porto Alegre, aceitou Jesus. E como é que começou a caminhada daí? Aí nós, era no antigo ministério, Pentecostal Missionário, ali na Leopoldina, aceitei Jesus ali. E aí as coisas começaram a acontecer, era milagre, sendo de milagre, Matheus. Conta pra nós, conta pra Era gente. muito milagre. Quem Eu, sabe assim, tem gente aqui que tá ouvindo a programação. Eu ficava assim, nunca, como diz a palavra em Coríntios, nunca passou. Era tanto milagre na minha vida. Eu acabo de dizer assim, eu nunca imaginei que eu ia receber tanto milagre. Muito rápido. Eu aceitei Jesus em outubro, dia 7, 8, né? Faz 22 anos vai fazer, né? Foi em... E 22 me batizei anos. no último dia de 2001, que foi dia 30 de dezembro. Em 2 meses já está batizado, né? 15 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. Não era nem batizado nas águas, já fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus já começou a me abençoar, comecei a pregar nas praças, fazer culto ao ar livre. Não, vai Não- devagar. não Você convertido. vai Não. devagar. Entendeu? Não, Começa a contar assim, ó. Sabe por quê? Porque quem sabe tem alguém ouvindo a programação e precisa ouvir isso. Quem sabe a fé tá desfalecendo. Então, era muito milagre, sabe? Era assim, ó, sabe aquela experiência do primeiro amor, sabe? Que tu aceita Jesus. coisa e- tremenda. Isso aqui não tem explicação. Acontecia as coisas assim. Parece que eu orava assim, Deus. A resposta vinha tão rápido, assim. Foi tão muito rápido. A irmã conhece a minha história. Foi muito rápido. As coisas aconteceram na minha vida, assim, ó. Transformou que nem a passar lá nas bodas do cordeiro, as bodas lá. Transformou a água assim, ó, muito rápido. Na questão de dias, a minha vida mudou assim, ó. Sabe? Uma alegria, assim, uma força, graça, assim, que Deus veio na minha vida, né? Sabe, aquela depressão que eu tinha foi embora, tristeza. Veio aquela força de vencer, vontade de estudar, trabalhar, servir a Deus. Não tinha mais vontade de nada disso. Isso eu não tinha antes, que tá desanimado, né? Sim. Porque quando eu estava no campo, lá em setembro de 2001, né? Eu trabalhava num galpão de cebola, na época não tinha o campo da lavoura, não tinha... Na lavoura, eu trabalhava na transportadora de cebola, que vinha da Argentina, exportava para todo o Brasil, mas passava por Porto Xavier, né? Sim. E aí um dia eu tô numa madrugada lá, que estava destruída a família, numa madrugada, eu tô subindo um serrão de 1000 metros, de um picadão de mato, assim, sabe? Para quem sai chão batido, no interior, sabe? Serrão, assim, de 1000 metros. E eu tô subindo com a bicicleta velha, não tinha nem rolamento na bicicleta. Meu Eu Deus. conto isso. Uma bicicleta velha, eu trabalhava na cebola, eu dava tudo torto aquela bicicleta, caía as correias da bicicleta. Meu Deus. E eu tô subindo aquele serrão, e aí eu joguei aquela bicicleta na sarjeta valete, sabe? Me deitei naquele chão batido, aquele serrão, de madrugada, em setembro de 2001. Eu boto aquela bicicleta pra sarjeta, derrubo, olha que os pessoal estão ouvindo aí, olha que é Sim. forte, né? E aí, no interior, tudo escurão, escuro, noite escura, sabe? Sim, não Era- tem luz, não tem poste, Sim. não tem nada. Era 4h30 da manhã, bem escuro, só as estrelas e aí aquele serrão de madrugada, e eu clamei a Deus, Deus, se tu existe, por que eu... Tá, por que eu sofro tanto, sabe, assim, naquele sonho, né? Naquela oração? Impressionante. Pode chorar, não tem problema. Aí eu disse, Deus, se tu existe, por que eu estou sofrendo tanto? Se tu existe, né? Eu clamei a Deus naquela madrugada. As coisas mudou. Vem na hora, parece que no outro dia vem aquela... Vai a Porto Alegre. Aleluia. Aí eu peguei, fui pra casa, logo liguei pra minha irmã. Ó, tô indo pra Porto Alegre, mas não vou te incomodar, porque eu não queria nada com Deus, sabe? Não queria ir na igreja. Mas naquela noite eu clamei. Na minha ignorância, sabe? E aí eu... Pra ver como o ser humano sabe que existe um Deus. Sim, porque a alma clama, né? A nossa alma, ela tem sede de Deus.
todo ser humano, a alma anseia, entendeu? A alma estava gemendo e clamei. Eu creio que naquela hora Deus se levantou e... Não, é hoje. Ah, Deus é? se levantou. Agora tu chegou no ponto tu que eu voltou. queria. E eu era muito crítico, eu não queria saber de igreja. Capaz, não queria saber de igreja. Jovem, eu era crítico, não, Guri? era coração incrédulo. Sofrido, coração na verdade sofrido também, sofrido, né? que eu não tinha essa... Imagina, tinha perdido a mãe, É. sofrendo com o pai, passando o trabalho. Imagina 4:30 da manhã, um jovem de 23 anos subindo uma lomba na madrugada, sem luz, imagina, bicicleta não prestava. Só os galos cantando as estrelas no céu. Vontade de sumir, desaparecer. Não... E aí com aquela bicicleta... Aí peguei e liguei pra cá, né? Daí eu liguei pra minha irmã. Daí ela... Aí Deus falou com ela, deixa ele vir que eu tenho tudo preparado pra ele. Aleluia. A minha irmã, ela era, na época da adoração, ela era uma benção, a irmã Nelci, né? E ela servia a Deus firme, ela disse... Aí Deus falou com ela, deixa ele vir que eu tenho tudo preparado para teu irmão aqui. Pode deixar ele vir. Deus agindo, irmã Taina. Aí peguei, aí que eu fui lá no hotel, comprei um cartãozinho de telefone, e fui lá, eles ligaram para mim, que aí eu liguei, ela disse, não, pode vir. Aí peguei minha muda e roupa velha, lá um saco de aipim, umas galinhas caipira e embarquei para Porto Alegre. Como é que tu trouxe galinha caipira dentro do ônibus? Eu comprei lá. Não, botei umas galinhas carneadas, não, era viva, né? Ah, tá, Uma fiquei vez o pastor Humberto, pensando... quando botou meu testemunho no amiga, ele perguntou para mim se era viva, não, era morta. Eu fiquei pensando assim, um monte de galinha dentro de um saco, as galinhas cacarejando, a senhora andando dentro do ônibus com as galinhas vivas ali, foi isso que eu pensei, Não, né? daí eu trouxe as galinhas. Não, vim pra cá. O meu primeiro emprego foi capinar no Porto, mas daí eu Não, já mas aceitei Jesus. olha que coisa linda isso. O senhor não veio de mãos vazias. Não, vim pra trabalhar em Porto Alegre. Eu pensei, eu tinha vontade de vir pra trabalhar e estudar. O meu foco em Porto Alegre é trabalhar e estudar. Aqui, ó, os irmãos estão colocando aqui no chat, ó, a irmã Elisa botou. Também pensei. A irmã Elisa botou, ó, galinha e aipim. Pelo menos tinha o que comer, né? Fome não ia passar. Eu pensei, no início, vou ter lá, né? Eu vou começar a comer até trabalhar, né? Mas aqui logo, quando eu aceitei Jesus, em 11 dias, Deus já abriu uma porta de emprego pra mim. Eu consegui emprego de Glória a aqui em Deus. Porto Alegre. E foi trabalhar com o quê? Fui capinar no Porto. Tá ótimo. Sim, primeiro emprego foi, eu não sabia nem preencher uma ficha. Em vez de botar o tamanho da camisa, eu botava a cor. Em vez de botar o tamanho do calçado que eu tinha usado ali na ficha que eu ia preencher, eu botava a cor do sapato. Eu era bem... Só Jesus Glória na minha a vida. Deus. E aí? E daí Deus abriu as portas de emprego, já estava servindo a Deus, e aí Deus começou a encaminhar. Isso foi os primeiros passos, sabe? É impressionante, acontecia muito rápido as coisas na minha vida, né? Daí que surgiu, veio do nada assim, eu nem tinha pensamento ainda, né? De pensar em namorar e casar. Eu tinha 23 anos, né? Podia vir aqui, cair, um jovem, se não encontrar com Deus em Porto Alegre, eu que não tinha nada desse negócio, bondade, cidade grande. E há 20 anos atrás o centro era bem E pior, aqui né? era terrível, né? E eu vi lá de fora, assim, nessa maldade, porque eu nunca fui ter esse negócio, não tinha esses vícios de fumar e drogadição. Sem não tinha maldade. Meu negócio é, não, no interior, eu gostava no baile, todas essas coisas, é normal, do jovem, né, do mundo, né? E aí vim aqui para a cidade grande, eu pensei, mas foi a misericórdia de Deus na minha vida, que eu tive um encontro com ele. E aí as coisas mudou muito rápido, sabe? E aí, como é que conheceu a irmã Joyce? Aí eu não tinha esse pensamento de casar, só que no segundo dia que eu cheguei em Porto Alegre, que eu nem era crente ainda, né? Porque eu me converti daqui uns 4, 5 dias, quando eu tive encontro com Deus, né? Deu 7 dias, porque por 4 dias eu fui na igreja. Mas daí uns 7 dias que eu me entreguei totalmente no apartamento da minha irmã lá. Não, mas o segundo dia que eu cheguei em Porto Foi Alegre... no apartamento da sua irmã que o senhor se entregou para Deus? Sim. Como? Na sala. Nós íamos de um culto uma quinta-feira da congregação, né? Não tinha aceitado Jesus na igreja. Aí, quando eu cheguei na casa dela, aí eu dormi na sala dela. Ela tinha 3 filhos e ainda eu morando junto. Aí era muito apertado o apartamento, né? Aí eu fui dormir na sala, no colchão no chão, né? E aí veio aquela vontade de chorar, depois do culto. Ali às 11, 12 horas. Mas veio assim, uma lágrima, chorar mesmo. Sabe, o peso estava indo embora, tudo. Sim. E aí ela se assustou, se levantou e veio me atender. Tá, mas o que tu tem? Eu sei lá, deu uma vontade de chorar aqui. E aí, muita lágrima, assim, mas vinha assim, ó. Sabe? Sabe? Aí veio meu cunhado e disse... Aquele choro que era bom, pastor na época. hein? Aquele choro bom, com Aquele ranho. choro gostoso. Que nem diz o pastor Roberto, aquele choro bom, com ranho, Aquele né? choro que... Tu bota tudo pra fora. Aquele choro que limpa a alma, sabe? É. Ô, irmã Taina, daí aí ele veio e até ela se assustou, mas como é que esse guri chora tanto assim com 23 anos? Aí eu era durão, assim, quero chorar. Aí ele perguntou pra mim, tu quer aceitar Jesus, José? Eu disse, eu quero agora. Fiquei de joelho, aceitei Jesus em lágrimas. Aleluia. No apartamento dela, sabe? Foi no apartamento dela. Aí Deus mudou. Daí, claro, aí no segundo dia que eu tava antes, né?
Eu fui na casa, meu sobrinho tinha 15 anos, aí tinha os amigos dele que tinha 14 anos, jovens, né, os adolescentes na época, e me levou no apartamento de uma amiga da Joyce, lá da Leopoldina. Me levou lá e eu fui lá, de tarde, domingo de tarde. Quando vê, do nada de tarde, aparece a dona Joyce na casa da amiga dela, assim. Oh! Eu só esse Bama, como tem moça grande aqui em Porto Alegre. Na mente, isso aí é maldade. Oh, aqui é uma moça aqui em Porto Alegre. Mas estava ali a benção, era ela, do nada. Ela nem me conhecia. Mas quando o senhor olhou, já se apaixonou? Não. Eu olhei assim, fiquei nem, eu não conhecia, né? Eu não era cristão, né? E a Joyce, ela louvava, né? Fazia 5 anos que tá na igreja. E aí ela disse que pensou, Deus, será que é esse aí? Meu esposo, na hora que Deus tinha falado que o esposo dela vinha de longe, né? Sabe? Vinha de longe, ia ser... E Deus ia abençoar, e ela ficou pensando, será que é aquele ali, né? E era ali, a benção estava ali para ela. A benção estava ali para ela, olha só. E a benção é ela para mim, né? E aí, ó, o pessoal tá gostando da história. Olha aqui, ó, tô ouvindo aqui, ó, e glorificando a Deus, E ó. daí ficou assim pensando, e agora? Só que daí, na época, não tinha estudo. Ela chegou e disse... Aí passou uns dias, né? Aí eu fiquei sabendo que a Joyce estava orando pro esposo, né? Que ela sempre estava servindo a Deus. Ela tinha formação de faculdade, tinha enfermeira na época, né? Na época já estava formada. Ela já era formada. Já era formada, a enfermeira, tudo. E qual era a sua E a escolaridade? minha era a quarta série. Meu Deus. Eu tinha a quarta série do primário, né? Nem podia estudar, porque não podia, tinha que ajudar o pai a trabalhar, nem estudar direito. Daí tava ali, né? Daí Deus começou a encaminhar. Daí nós fomos orar. Aí em 3 meses Deus me mostrou que era a Joyce, a minha futura esposa. Tá, Aí mas o senhor conversou com ela? Conversou com o pastor? Como é que foi isso? Não, daí eu conversei com o meu cunhado, que era pastor, né? Facilitou as coisas, eu tava orando, né? Que daí na hora, assim, foi mais, eu pensei, meu Deus, vou namorar uma jovem da igreja, recém-novo convertida, e ela já tinha 5 anos de fé, né? Eu pensei, Jesus, não, fui morar, né? Morar pra precisar de Deus. Daí Deus me deu uma visão, que ela era minha esposa, com 2 meses e pouco na igreja. Aí tu vai contar para a igreja, vão pensar assim, mas 2 meses Deus já mostrou? Eu creio que é de Deus, que tanto faz 22 anos, 20 anos que eu tô casado. É. E daí eu falei com ela, ó, dona Joyce, eu quero casar com a irmã. Eu nem falei namoro com a dona Joyce. Eu cheguei direto para casar com ela, né? E eu não tinha nada, né? Eu não tinha estrutura financeira, não tinha nada, mas tinha tudo que era Cristo, né? E os pais dela? Não, daí ela, quando nós conversamos com ela, né? Que ela aceitou, né? Ela foi e falou para a mãe dela. Que ela disse, o propósito dela é o seguinte, se era de Deus o namoro, que ela arrumava um futuro, né, o esposo, a mãe dela tinha que adotar que nem filho e gostar, e receber bem. E daí ela falou para a mãe dela que conheceu um rapaz que não tinha estudo, tinha a 4ª série, que era pobre, não tinha condições financeiras. E a mãe dela ficou apavorada. Imagina, porque se ela... a Joyce era filha única. Se ela já era formada, os pais tinham uma preocupação com essa questão de estudos. Normal, né? Hoje em dia a sociedade vê isso aí muito, né? E daí ela falou para a mãe dela que conhecia uns jovens assim. Daí a mãe dela perguntou, tá, e o jovem é trabalhador? Aí ela disse, não, o jovem é trabalhador. Então tá, não interessa se tem dinheiro ou não tem, tem estudo, o importante é que é trabalhador. Daí deu certo. Me adotou que nem filho até hoje. Glória a Deus. Mas que maravilha. Porque a Joyce é filha única, né? Sim. Vai perguntando que eu vou falando, senão eu falo sozinho e tu não... Estão mandando eu perguntar, fala do vestido dela. Botaram aqui no chat. Podem me ajudar a fazer as perguntas aí, envia as perguntas. Não, ela entrou com um vestido... No dia que eu conheci ela, um vestido zebrado, sabe? Entrou linda, aquela moça linda, assim. Olha! Foi a primeira visão que eu tive da Joyce até hoje. A primeira visão que eu não esqueço, né? 2 dias aqui em Porto Alegre. Mas eu fiquei pra mim, não falei nada, porque eu não era crente, né? Mas aí, na casa desse irmão... Como é que era o vestido? Tipo zebra. Tipo zebrado. Cor de zebra, sabe? Aham. Aí, daí, um irmão da igreja falou assim, no segundo dia, ele disse pra mim, tu é crente? Eu disse, não, eu só tô vindo aqui pra Porto Alegre, trabalhar pra cá. Ele disse, não, tu vai ser crente, tem todo jeito de crente. Aleluia. Vai, ele disse, olha, eu vejo tu é crente. E Deus já estava salvando. Aleluia. Foi o vestido zebrado. O vestido zebrado aqui, ó. Olha só, irmão José entrou aqui no nosso... Aqui o irmão Paulo Jair está dizendo que não era zebrado, era xadrez. É mais ou menos isso aí. O zebrado é que nem de zebra. Sim. Cheio de listras. O xadrez tinha cor bem com zebra.
Tipo, Era zebrado. listrado, então, não É, era, listrado. não era xadrez, então, era zebrado mesmo. Daí que eu veio na minha mente. Mas como tem moça grande aqui em Porto Alegre, a Joyce é alta. Mas é que ela é uma particularidade, né? Glória a Deus. Entrou aqui no chat também, irmão José, meu esposo, irmão Fábio Alessandro, Deus abençoe, tá lá trabalhando, Ô, ouvindo glória. aí a programação. Deus abençoe. Irmã Mayra Daniele também conosco. A Mayra é jovem lá da congregação. Glória Uma bênção, a irmã Deus. Mayra. Irmã Lilian também aqui conosco. Diz assim, ó, bênção de Deus, irmão José, Deus é poderoso, do nada ele faz tudo, eu creio, glória a Deus, testemunho lindo, glória a Deus. O irmão pregou aqui quando tinha a Avenida do Forte, foi maravilhoso. Tive lá. Irmão Elson José também lá de Portão. A nossa irmã Maria Tereza, Terezinha ali de Cachoeirinha. Irmão Laerte Andrade também conosco, Não, dizendo... Laerte. Ô, glória. Glória a Deus pela vida do irmão José Avellaneda, também aqui. Irmã Joyce Valéria dizendo, lindo ver o agir de Deus. A irmã Mário Machado, esposa do nosso irmão Givanildo Ribeiro, ali da área Bom Jesus, também conosco. Irmão Fernando Fontoura diz, glorificado seja o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Também aqui irmã Lourdes Goulart, lá de Santa Rosa. Irmã Solange Rico, pedindo oração aí pela sua família, por ela e pela sua família em todas as áreas. Irmã Rosane dos Santos, lá de Sapiranga. Nossa irmã Patrícia Araújo, lá de Camaquã. Deus abençoe, irmã Patrícia. Irmão Adenir Goulart, lá de Santa Rosa. A irmã Mayra diz que ela casou com 25 anos. É o que ela comenta. Depois o senhor vai falar qual era a idade que vocês tinham quando vocês casaram. Sim. Irmão Gideon Moraes também conosco. Olha só, irmão Ronei Macheville. Glória a Deus pela vida do irmão Ronei. Paz do Senhor, irmão José. O irmão Ronei, que é o líder aqui da Central de Adolescentes. Glória a Deus pela Ronei vida mesmo. dele. Irmão Ronei. Irmão Pedro Rodrigues também, dizendo, irmão José é uma bênção. Glória a Deus. Irmão o Pedro Pedro. Rodrigues é lá de Gravataí. Presbítero Pedro. Um abraço, Deus abençoe, irmão Pedro. Olha só quem tá aqui no chat também, irmã Rose Vargas, lá de São Paulo, lá de Mauá, São Paulo. Saudades, irmã Rose, Deus abençoe. Irmã Eva Fagundes, também lá de Cachoeirinha, aqui conosco. Irmão Jair Tapia conosco também. Irmão Marcelo Feijó. Marcelo. Meu segundo dirigente lá. Ah, é? Glória a Jesus. É isso aí, compartilhando o link. Não esqueça aí, vão compartilhando aí com os seus contatos. Saudade da irmã Rose, coisa linda aqui. Fazia tempo que eu não via ela aqui no chat. Irmão Richard diz que bênção, o testemunho do tempo de Deus é perfeito. Que bênção o testemunho, o tempo de Deus é perfeito, exatamente, irmão Richard. O tempo de Deus é perfeito. Também aqui, irmão Gidielson. Gabriele Gidielson de Gravataí, o senhor conhece também? Sim, é lá da congregação. Ô, Glória, é isso aí, ó, trouxe toda a congregação junto para assistir o programa, é Não, isso aí. sim. Glória a Jesus, bênção de Deus. E aí o senhor conheceu ela, começaram a orar, em quanto tempo casaram? Total deu 9 meses. 9 meses. 3 meses, começamos, 3 meses que eu estava em Porto Alegre. Uhum. Aí Deus mostrou, daí eu comecei a namorar com ela. Em 9 meses foi o casamento. Eu cheguei em outubro e daí em novembro do outro ano eu casei, em 2002. Bênção Foi de casamento. Deus. E aí? Como é que foi? Começou a vida de casado? Daí que o pai no casamento se converteu, o irmão mais velho também. E aí a vida foi indo, né? Aí começou a vir as bênçãos espirituais, né? Na obra, ministério, né? Que daí logo abriu o Ministério da Salvação, né? Mas passou pra cá. E agora servindo a Deus, né? E Glória agora a nós estamos ali em Jesus. Gravataí. Faz 6 anos que a gente está trabalhando na obra ali, cuidando da igreja ali. Sabe como é que é? Na bênção lá. E agora nós temos ali a aliança, que é a congregação, que é perto do centro ali, né? Aham. Ligado à área de Gravataí. E que Deus está abençoando ali os irmãos são umas bênçãos ali. Bênção Aí de Gravataí é uma Deus. bênção trabalhar. A gente tá vendo aqui, ó, os irmãos todos junto com o senhor assistindo a programação. Olha, coisa linda, né? Glória a Jesus. E aí casou. E como é que foi a festa de casamento, irmão José? Não, foi lindo, foi lindo. A festa de casamento tava lotada a igreja, né? Foi ali na Leopoldina, na Assembleia de Deus, na época. A Joyce era da Assembleia, né? Tradicional. E aí foi lindo o casamento. Muito bom. Eu era bem novo na fé, quis pregar no casamento, cantei com a Joyce no casamento. Meu Deus, o senhor cantou junto. Houve profecia no casamento. Glória a Deus. Sim, teve profecia no casamento. Foi um culto, então. Foi um culto pentecostal. Quase preguei, falei em língua. Deus me tomou no dia, no casamento. Aleluia. Aí a família da Joyce, lá, que daí participaram toda, né, familiar, né? Que não era cristão.
Era só maquiagem correndo nos olhos. Deus começou a quebrantar lá. Aleluia. Foi tremenda a presença de Deus no dia do casamento. Coisa linda, a confirmação de Deus, algo né? de Deus, né? É nesses momentos que a gente vê a confirmação de Deus sobre o casal, né? Sim. Podem falar o que quiserem, o importante é que Deus está ali, Deus confirma. Acharam maravilhado, né? Aleluia. A família que não era crente, começaram Deus assim começou a agir no casamento. Glória a Jesus. E aí vocês foram morar onde? Aí eu fui morar com a sogra, né? Porque a Joyce é a filha única, eu não tinha casa na época. Aí eu fiquei morando lá com a Joyce há só uns 12 anos, quase 12 anos. Aí que Deus abriu as portas e nós compramos um terreno lá em Gravataí. E por isso, quando eu estava aqui na sede, já mais perto, eu morava no início Cachoeirinha, né? Aí tu conhece, bom, tu morava ali perto, né, Matheus? Aí como ficou mais longe, Deus nos ensinou para Gravataí. Hoje Deus tem abençoado muito Gravataí, né? Eu não tenho... Nossa, Gravataí está maravilhosa a obra. A congregação, aí nós assumimos, os irmãos já vinham orando. E nós tínhamos a congregação da Aliança bem numa faixa, sabe, assim, ó. Então era pequeno espaço, sabe? Não tinha sala, tinha um banheiro, não tinha uma salinha para as crianças. E daí o pastor Valdemir pediu para eu assumir lá, né? Na Aliança. Aí eu orei a Deus, mas essa congregação aqui, ela não tinha o espaço que nós precisávamos, sabe? Para as crianças. E aí fomos orar. Só que eu não comentei nada com os irmãos na hora que eu assumia. Não mudar nada que está trabalho, né? Chega ali já querendo mudar tudo, aí vai ser expulso, né? Deus agir, os irmãos iam me correr lá, os irmãos estão escutando. Daí Deus começou a agir, e a Joyce, vamos orar para outro prédio, né? Aí do nada Deus usou, assim, o irmão Darcy, que é o pai, ali o sogro da Gabriela, que tá... tem um prédio assim, e era da antiga Batista, né? Que na pandemia fecharam, e fui lá olhar, um baita espaço, com casa. O pastor Paulo Roberto teve lá dia 18, num culto das crianças. Um espaço, mas ele cabe o mínimo de 180, 90 pessoas sentadas. Não é que Meu não Deus. tem tudo isso mesmo, mas é grande corredor, espaço. Pela fé já vai ter. E mais uma casa junto, com sala, tudo, peças, tudo. Passava as crianças, e nós fomos lá e deu certo. E o aluguel nem te fala, foi um milagre de Deus. Foi um pastor lá agora essa semana, lá, o evangelista. E José, como é que esse valor não tem como? Impossível. Todo o prédio para esse espaço, gente, e mais a casa, o prédio saiu por 800 e poucos pila. Meu Não Deus. tem, perto do centro de Gravataí. Só Deus. Só Deus. E aí deu o crescimento na obra também. De Claro. membro. Porque como o prédio é maior, o povo acaba vindo. Sim, aí Deus começa a agir. Acrescentou membros também, né? Daí vem membros novos, né? Glória a Tá Jesus. indo, vamos orando. Deus vai dando crescimento devagarinho, mas vai indo. E qual foi a primeira igreja que o senhor assumiu? Quando eu saí daquela sede, eu fui logo assumir a Costa Ipiranga. Na época o pastor Josué. Aí eu fiquei 3 meses lá, 3 meses. Aí nós assumimos uma Vila Rica, que ali Deus preparou um prédio próprio também, né? Juntamente com o pastor Josué. E dali eu fui para o 2, morar 2, e da 2 eu fui para Itacolomi. Aí tá dando um crescimento muito lindo o trabalho em Itacolomi, né? Culto ar livre, evangelismo, porque eu gosto muito de fazer trabalho na rua. Eu pego o carro de Coisa som, boa, meu trabalhar Uno lá na de rua é trás. tudo de bom. Eu pego o Uno de serviço e largo a carção lá em cima. E aí Deus tem abençoado. E daí tá na Itacolomi, daí em setembro, outubro, né? Do ano passado, nós viemos para Aliança agora. Glória a Jesus. Nós temos na 5ª congregação lá agora. E depois da vida, depois de ter aceitado Jesus, depois de ter começado a viver com Cristo, qual foi o momento mais difícil que tu passou? O momento mais difícil que vocês passaram? São muitos momentos, passa de dificuldade, uma batalha, guerra, mas em todas da vitória, né? Eu tenho uma coisa comigo, quando a gente é Cristo, nossa socorro vem de Cristo, né, irmão? De Deus, tu tem que confiar em Deus, né, irmão? Porque a pessoa aceitar Jesus e não confiar suficiente, tu fica daí, tu vai lutar, mas no meio que tu teve um encontro com Deus e tu confiar totalmente nele, independente das circunstâncias, as provações. Eu sempre venho comigo que o nosso problema diante de Deus é pó. Exatamente. Às vezes a pessoa, meu Deus, estou com um problemão, estou com desemprego, problema de saúde, problema de família. Irmãos, os irmãos que estão escutando, é pó. Não é nada diante do que Deus pode fazer. E eu tenho quando no momento, então, no momento mais provação que eu já passei, são 20, todos nós passamos provação, guerras. Muitas. Mas eu pensei, meu Deus, o que é isso perto de ti? Sabe? Então eu me alegro em Deus. É que ele mandou o salmista Davi, né? Quando tá as tribulações, tu te alegra em Deus. E aquilo passa, tu consegue. Quando tu vê a dificuldade, tanto na questão do trabalho de igreja, família, e tudo que tem dificuldade. Mas tu consegue confiar em Deus e as coisas acontecem automaticamente. Daí tu sabe que tu confia em Deus, toma o controle da tua vida. Eu tenho isso para mim, entendeu?
Então, para mim, citar um momento de provação tão forte para ti, eu sempre tive vários, né? Mas em todas eu me deu vitória, né, irmão? Glória a Deus. E sobre os milagres que o senhor viu acontecer, cita alguns para nós. Na espiritual? Sim. São tantos, né, irmãos? Pode falar. Eu tive várias. As experiências que eu tive mais foi em rua, né? Pregando ali, evangelizando. Deus me dando visão de eu estar evangelizando mendiga na rua e Deus cumprindo ali em poucos dias. Foi logo. Eu tinha uns 2 anos de fé. São várias experiências, né? Mas pode falar. Pode? Claro, porque daí edifica a fé de quem está ouvindo. Deus me deu uma visão que eu estava evangelizando um mendigo no centro de Porto Alegre. Uma mendiga. Uma mendiga no centro de Porto Alegre. Isso anos atrás, né? Eu trabalhava no posto de gasolina nessa época. E aí eu tive essa visão e eu não entendi nada. Dali 2 dias, só que naquela visão eu ficava no ar. Parece que o Espírito Santo me segurava no ar. E eu dizia para aquela mendiga, Jesus te ama. Aleluia. Eu dizia, Jesus te ama. E naquela visão, aquela mendiga não conseguia me olhar no olho, sabe? Eu ficava assim e tinha aquela vontade de chorar. E daí eu disse, Jesus te ama. E ela disse para mim no sonho, que Jesus me ama nada? Eu, Jesus te ama. Dali 2 dias eu estou no posto de gasolina, ali na Baltazar. E né, do nada ali, apareceu uma mendiga correndo assim. Possuída de espírito, atormentada. E eu olhei para ela assim, bem longe, assim, uns 10 metros. Jesus te ama. E aquela mendiga olhou para mim, que Jesus me ama nada. Olha só, e Deus me mostrou 2 dias antes na visão. Isso que ela estava longe de ti, não teria como ela ter te ouvido. Não tinha, Jesus te ama. E quase que Jesus me amava, aí eu fui encontro aquela mulher e fui, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu senti uma glória tão grande naquele posto de gasolina, sabe? Uma glória tão grande. Só que o meu colega tinha quase 60 anos, ele era desviado da igreja. E quando chega assim, Jesus te ama, aquela mulher se jogou no chão, a mendiga, bem como Deus mostrou na visão. Ela se jogou no chão e ela não conseguia me olhar no meu rosto. Porque daí havia tanta... porque aí as trevas não conseguem ficar na luz. Não tem né? como. E eu dizia, que Jesus... E eu falava, que Jesus te ama. E eu era novo na fé, né? Meio, sabe? Caminhada nova. Eu sei Me como é empolguei, sabe? Sai, diabo, dessa... Sai, espírito dessa mendiga. E aí, sabe o que ela me respondeu? Lugar de missionário não é aqui. Bem assim, né? É aqui sim. E eu avisei ela. Quando eu voltei pro posto de gasolina, o meu colega, me lembro até hoje, a rosto estava vermelha, assim, de tanta lágrima chorando. Eu sou desviado. Tu vê? Deus, numa experiência com uma mendiga, Deus tocou numa pessoa que está desviada, entendeu? Deus sempre tem os seus meios. É impressionante, isso fica marcado na caminhada. E aí, no ministério, Deus tem abençoado, né? Não tem... E na congregação, agora os milagres, que o maior milagre é também um crescimento na obra, né? Deus almas se salvam. Ali, quando nós assumimos agora, em setembro... Eles estão botando aqui que foi, a irmã Daniele colocou, em agosto eles foram para a congregação Aliança. Em agosto é que a gente... 1 ano já vai fazer. Vai fazer 1 ano. Aí Deus trouxe um crescimento da Nela. Mayra. Mayra Daniele. Que daí Deus trouxe um crescimento, né? Acrescentou membros, acrescentou almas, uma reconciliação, Deus está agindo. Esse casal aí, a Gabriela e o Gediel, vocês aí são uma bênção. Agora vai para o mistério. Deus está abençoando. Glória a Deus. Pode perguntar que daí eu vou indo, senão eu falo sozinho. Aqui a irmã Sandra disse que, ele é um baita professor da escola bíblica. Olha só, coisa linda. Deixa eu ver aqui. Irmã Jussara Tapia também conosco. Ela disse assim, paz, oração e união, só Deus faz essas coisas. Irmão Eliezer de Andrade, Pereira de Andrade, diz, bênção de Deus. Olha que pastor Mauro Padilha conosco também nessa programação. Abraço, pastor Mauro aí. Irmão Rudimar Thomas, glória a Deus pela vida do irmão Rudinar, esposo da irmã Valdirene. Glória a Deus. Irmão Fernando Fontoura conosco. A irmã Marisa Borges. Ela diz assim, o irmão José foi nosso pastor, bênção ele e a irmã Joyce, casal abençoado. O irmão Mauro Batista ali de Cachoeirinha, esposo da irmã Dejanira. Ele diz assim, paz, oração e união, louvo a Deus por ter conhecido o presbítero José Avellaneda no ano de 2008, área Cachoeirinha. Irmã Joyce Valéria, muita humildade na fala desse irmão. Irmã Nath L. Marques também aqui, da sede internacional conosco. A irmã Mari Lu Silveira também conosco, glória a Deus. Pastor Moisés Maciel, diz o irmão José, continua o mesmo, maravilha. Ele é o mesmo, ele não muda, né? Sempre para melhor, claro, né? Vai sempre a mesma pessoa, né? Irmão Marcelo Feijó diz, glória. Aqui o irmão Vanderlei Miller diz, glória a Deus pela vida deste irmão, meu amigo. Irmão Jorge Wolff também aqui conosco nessa programação. Irmão Jean Felipe lá de Cachoeirinha. Não esqueçam de deixar o seu like aí nesta programação
para que mais pessoas possam ouvir aí o testemunho do nosso irmão José Avellaneda, também irmã Camila Leonel acessou aqui o chat. Glória a Deus. Irmão José, e nesses momentos de dificuldade, o senhor falou que olha para os problemas como se fosse pó. E a esposa? Como é que vocês enfrentam juntos esse momento de dificuldade? Eu louvo a Deus por ver a irmã Joyce, que ela é bem guerreira nessa parte, né? A Joyce sempre, ela tem aquela confiança, sabe? Ela tem uma postura, não sei, da profissão dela. Ela, nas dificuldades, ela me ajuda bastante. E ela também, né? Que a Joyce tem aquela visão, até quando eu conheci ela, tinha aquele negócio de liderança. E ela ajuda bastante. A Joyce, nessa parte, nas dificuldades, ela se ajuda bastante. Aleluia. Aqui entrou também aqui no chat a irmã Silvana Holanda, lá de Fortaleza. Glória a Deus. E sobre hoje vocês estão ali na congregação Aliança, né? O senhor disse que teve ali um grande crescimento. E quem está assistindo a programação e quer assistir um culto lá na congregação Aliança, quer fazer uma visita... É Rua Virgínia, 35, bairro Santa Cruz. Isso aí, qual é o endereço? Repete aí. Rua Virgínia, número 35, bairro Santa Cruz. Hoje tem culto de ensinamento lá, quero ouvir o irmão José lá. Glória a Deus. Diz aí quais são os dias que tem culto. Quinta-feira é culto de ensino, os sábados é contra a juventude, um sábado é contra a União Feminina, o terceiro sábado de cada mês é a União Feminina. E os jovens, agora que Deus aumentou os jovens, eles têm culto todos os sábados. E domingo é culto da família, né? Glória a Jesus. E os sábados é jejum. Disseram aqui que tem que tem um baita professor de escola bíblica, né? Que dias que são as aulas de escola bíblica lá? É os domingos às 18 horas. Domingo, 18 horas. Então, quem quiser assistir Sim, lá tem o irmão Jorge Silva, que é o baita professor, que é nosso do ensino lá. Glória a Jesus. Amém. Aqui, irmão José, o pastor José Vale, José Francisco Vale também, acompanhando a programação, eu e a irmã Letícia, que prazer assistir o meu colega de faculdade, José Avellaneda. Letícia, de faculdade. José Avellaneda. Aqui, irmã Valdirene Thomas também, glória a Deus. Ah, que benção, né? Eu nem lembro mais os anos, né? Tá, e aí, tu fizeste faculdade, irmão José? Eu Eu ia entrar nesse assunto agora, ainda bem que ele botou aqui, né? Daí eu peguei, como eu cheguei... A mãe motivava a pessoa a estudar, né? A sogra motivava vocês a estudar, Sim, a mãe da irmã Joyce. A Joyce, quando eu conheci ela, porque ela foi muito importante, ela disse, não, Deus falou através de um profeta, antes de te conhecer, que o meu esposo ia ter diploma de faculdade. E então tu vai estudar. Tu vai estudar. E aí ela me botou na pressão, né? No bom sentido, né? Aí não é feijão, mas foi colocado na pressão. Não, mas disso Deus já me despertou tudo quando eu me converti. Aí comecei a fazer um supletivo, ela disse, não, mas você tem o... Aí eu fui estudar no Unificado, o EJA aqui no centro de Porto Alegre. Aí um ano e meio eu terminei o primeiro e o segundo grau. Fui aluno de destaque. Fiquei 13 anos sem estudar, 13 anos sem estudar. E quando eu voltei a estudar, eu sempre digo, nós é que nem máquina parada, que enferruja tudo, sabe? E aí Deus começou a desenvolver a minha mente. Daí só Deus mesmo para ajudar. 13 anos sem estudar, eu fui aluno de destaque todos os 3 semestres que eu estudei ali, questão de nota e coisa, né? E aí a Joyce, agora tu vai entrar na faculdade. Como é que eu vou pagar a faculdade? Eu capino no porto, trabalho num posto. Aí Deus usou a sogra para pagar metade da faculdade para mim. Glória a Deus. Todo mês a sogra me dava metade da faculdade. Aí eu fiz o tecnólogo de trabalho na Ubra, né? Levei 4 anos. E depois eu fiz mais o técnico. E agora, falta um pouco para terminar minha Faitel, né? Faitel, né? Ele botou aqui, ó, da Faitel. Ah, irmão sim. José. Sim, eu quero terminar ela. Mas daí eu me formei em 2007 na Ubra. Deu 6 anos de estudo. Faculdade, segundo grau, tudo. Deixa eu ver quem mais. Irmão missionário Jonathan Faustino, lá de Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Então, quando o senhor veio para Porto Alegre sem Jesus, com 23 anos, sem trabalho, só com galinha caipira e um saco de aipim, sem estudo, era capinar e lavrar. Com a 4ª série, glória a Deus. E hoje? Hoje o senhor tem casa própria? Tem carro? Tem... Hoje eu tenho 3 carros. Tem trabalho? Tem... Como é que é a sua vida hoje? 3 carros. Não é para se vangloriar, claro que não. Ó, não, isso aí o irmão me conhece, né, mas eu não é para vangloriar. Logo me casei, Deus me deu um sonho. Aí você, o irmão José só conta sonho. É bíblico. Mas é que o sonho se torna realidade. José, ele é um José também, né? Eu sonhei que eu morava no centro de Cachoeirinha. Como é filha única, a minha sogra tinha uma casa muito linda aqui no centro de Cachoeirinha, que é dela, né? E eu morei ali. Só que eu tive um sonho que eu morava numa casinha de madeira e que chovia dentro.
Ah, tinha que chover dentro. Senão não... Não, a impressão. Olha o mistério de Deus. Isso anos atrás, logo que eu me casei, que eu morava naquela casinha de madeira, que chovia dentro, chovia muita chuva dentro. E eu era muito feliz com a Joyce dentro dessa casinha de madeira. Levou anos, Deus me colocou morar naquela casinha de madeira, claro. Mas a casinha, eu não fiz nem a caixa, era uma casinha velha. Se tu olhar no Google ali, abriu, não está atualizada a minha morada ainda. E eu morei naquela casinha. E a casinha chovia dentro, entrava rato dentro. Não tinha nem caixa. Meu Deus. E uma casinha bem simples, chovia dentro. Mas chovia de milagre de Deus também dentro. Aleluia. Irmã, chovia de bênção. Chovia. Aí Deus me deu um negócio próprio, né? Eu trabalhei 10 anos em gráfica, né? Operador gráfico, Deus. Aí comecei a trabalhar em gráfico, tudo. Aí, com a formação, eu entrei pro... Aí eu comecei a vender coisa na rua, né? Virei vendedor. Comecei a vender coisa na rua. Aí um dia eu tô no Uruguai, do nada, assim, mas o que eu vou vender agora no verão? Aí, do nada, aí pensei, aí eu olhei assim, o pessoal trazia muito ar-condicionado. Eu pensei assim, não, sabe uma coisa? Deus me iluminando, assim, Deus disse, não, é o seguinte, e sempre alguém me dizia assim, tu vai ter negócio próprio. Aí eu fui no Senai, fiz cursos de ar-condicionado, e aí montei minha empresa de ar-condicionado. E aí vai fazer 9 anos que eu estou no ramo de ar-condicionado. Glória a Que Deus. eu trabalho para mim. E aí, assim, aquela casinha de madeira, aí Deus começou a abençoar 5 anos atrás, assim, começou a abrir as portas, vinha. Por isso que é o segredo. Vale a pena ser fiel, né? Mesmo nossas dificuldades, fraquezas, como é bom ser fiel com Deus, né? Em tudo. Irmã Tainá, as portas começaram a se abrir. Tainê. Assim. É Tainê. Aí, olha. O senhor para. Ela me entende, viu, os irmãos que estão ouvindo. Viu? Não, Daí, ele me chama de um monte de nomes que não é o meu, né? Eu sempre respondo, né? Mas tudo bem, né? daí Deus começou a abençoar tanto, assim, ó. Aí foi o nosso saudoso pastor missionário, o Jorge Souza. Eu tinha um valor X na mão, que daí começou a entrar dinheiro, né? Sim. E eu disse, Jorge, se Deus vai dar nossa casa. Eu tinha fé, sabe? 4 anos atrás. Deus vai dar nossa casa. E nós tínhamos um projeto, uma casa de um sobrado, tudo de vidro, uma casa grande, 210 metros, casa, tudo. Coisa de, né? Muito lindo, olhando assim. Só olhar no papel, né? O projeto estava ali, né? E eu comecei a fazer. Em 2 anos e 1 mês, Deus me deu a casa que estou morando dentro. Glória a Jesus. 2 meses. Hoje, não sei, hoje não devo nem 20 mil da casa. Mas hoje Deus me deu uma casa que eu olho assim, mas glória a Deus, né? Isso não é para mim. Sim. Né? Que eu fico assim, como que Deus me deu isso aí? Aleluia. Como que aconteceu isso aí? Entendeu? O Era missionário foi lá um impossível. dia, orou, levantou as mãos, falou, o pastor Jorge Souza orou. Deus não deixa faltar nada. 2 anos e 1 mês. Quem olha não tem como. O que Deus me deu em 2 anos e 1 mês. Aleluia. Irmão José, nós temos apenas mais 5 minutos. Viu? Eu falo demais, né? Não, foi ótimo. Glória Falamos a de Deus. tudo, falamos da família, falamos das coisas de Deus, falamos da... Com certeza, os irmãos estão ouvindo, podem colocar aqui no chat. Com certeza esse programa foi edificante e vai com certeza edificar a fé dos irmãos que estão ouvindo. Aqui a irmã Jovita, também lá de Viamão, nossa amada irmã Jovita. Glória a Deus pela vida dela. Nossa irmã, o apelido dela é Bonequinha. A gente chama ela de Bonequinha, porque ela parece uma bonequinha, sabe? Irmã José, ela é um amorzinho. Glória a Deus. Ela é a mãe da irmã Elza Ciota, ali de Viamão, sogra do irmão Rogério Ciota. São umas bênçãos de Deus. E nós temos mais 5 minutinhos aí, irmão José. Vou deixar que o senhor deixe as suas palavras finais aí. Se quiser trazer uma palavra, um versículo. Não, eu vou ficar na palavra que eu li no início, né? Também tem salmo, né? Entrega o caminho do Senhor, tem que confiar em Deus. Né? E deixar as palavras para todos os irmãos da área de Gravataí, né? Todos ali, o pastor Baltimiro, irmão Dete, os obreiros, né? Todos os irmãos do Ministério da Salvação. E continua firme na obra do Senhor, constantemente, né? Trabalhando incansavelmente, porque qual é o segredo da vitória? É servir a Deus, ser fiel a Deus. Confiar em Deus. Porque tu serve a Deus, vai o quê? Confiar em Deus. E deixar que Deus vai fazendo. As pessoas se apegam, Deus me deu um trabalho, às vezes as pessoas zelam mais para o trabalho do que a obra de Deus. E não, nós temos que sempre colocar as coisas de Deus acima, irmão. Que a Bíblia diz que as coisas do alto são muito maiores que as da terra. Exatamente. No momento que tu confia em Deus e não deixe isso atingir o teu coração, as demais coisas Deus vai acrescentando. E tu não pode estar ligado, sabe? Nós temos que cuidar do que Deus dá, valorizar o que Deus dá, mas nunca fazer as coisas de Deus relaxadamente, né? Não confiar em Deus e fazer as coisas certas, né? E é bênção de Deus. Olha, é que se a gente vai falar aqui, não para mais, né? Tu sabe que eu falo bastante, mas hoje nós estamos ali em Gravataí, vendo as coisas de Deus, o agir de Deus,
Também o que Deus está fazendo no Ministério da Restauração, o que Deus já deu em Gravataí. Hoje tem um prédio próprio, ele é sede. Deus. É um milagre. O prédio, né? O prédio. Quem não conhece, ele é sede de É Gravataí. um milagre. Tu olha ali eu sempre digo, Deus tem que dar um prédio próprio para Gravataí, né? E deu, hoje Deus... Né, Coisa mais quase linda. quitado, né? É um milagre, Deus, sim. E é gigante o prédio. Sim, a estrutura. Eu acho que é uma das igrejas mais bonitas que nós Depois temos. que nós vamos pagar ali, eu creio que Deus vai tocar, vamos comprar todas as congregações de bairro também. Porque não, Ai, em nome de Jesus, Aliança vai e essa ser daí, uma- essa daí onde a você Aliança fala. vai ser a primeira, meus irmãos, ó. Já disse pros irmãos da Aliança. Eu e o pastor Vladimir se escutar aí, ó. Em nome Não, de benção, Jesus. Deus. Não, é Deus agindo, irmão, Tainá. Deus está agindo no modo geral, todo o mistério. Né? Isso aí Glória Deus a se levantar para fazer diferença, né? Nesse tempo difícil da terra aí. Essas minhas palavras que eu tenho para dizer. Glória a Jesus. Aqui, ó, o pessoal tá dizendo que foi uma benção a programação, viu? Eu falei, ó. Amém. Glória Apesar a que, Jesus. me senti bem à vontade, irmã Tainá, para ser entrevistada hoje. Pena que o pastor Paulo Roberto não pôde estar Não, mas tá conosco. bom. Deixa. Não, daí o senhor não ia falar. O senhor não ia poder falar daí. Mas não, era uma entrevista que eu ia gostar Pode de ser, ver. Olha só, o pastor Roberto, Deus preparou tão rápido. Que a gente sabe que o pastor é na correria, né? E o Eu pastor sei, ele foi Vladimir- pregar lá em Cachoeirinho, o senhor foi lá e buscou ele, né? Ah, eu ia falar dele, não lembrou de mim. O pastor Vladimir ligou. Ô, José, você tem trabalho das crianças, nós tínhamos um culto das crianças. E Deus reagiu, né? E aí, lá dia 18 de junho, aí ele me ligou assim, tu não quer receber o pastor Paulo Roberto, ele vai estar aqui em Cachoeirinha. Ah, mas da hora, né? Aí busquei o pastor Paulo Roberto, lá em Cachoeirinha, ele tinha no aniversário da igreja lá, Aham. né? Dos 19 anos. Não, e foi Deus que preparou, porque terminou bem cedo o culto Preparou lá. tudo, porque terminou às 19 horas. Levei ele, pregou lá para as crianças. Foi uma benção, pastor Roberto, lá na nossa congregação. Foi uma benção. Nosso Deus pastor supervisor tem lá. sido muito usado, né? Hã? Glória a Deus. Ele Uma tem benção, sido Deus muito usa o pastor usado, Roberto. tá? E aí depois ele teve lá na minha casa, lá. Aí, Que cara, maravilha. Aí, Glória uma a benção, Deus Jesus. preparou tudo, né? Deus eu tem nunca sido- pensava que ia receber o pastor Roberto na congregação por causa da correria. Sempre tá ativado, trabalha e comunicação e supervisor, né? Mas Deus preparou ele estar lá aquele dia. Glória a Deus. Foi uma benção, os irmãos gostaram muito, né? Entrou aqui no chat também uma Simone Nogueira lá dos Estados Unidos. Glória a Deus também tá aqui no Acho que chat. a junto conosco. programação tá indo longe, né? Sim, glória a Deus. Tá Aqui, vendo? ó, o irmão Giantes que presenciou esse convite. Sim. Ele tá lá em Cachoeirinha, né? Glória a Deus, aham. E também aqui o irmão Wagner Daniel disse, às vezes faço um bico com o pastor José nas instalações de ar, né? E damos Sim, eu lembro boas disso. risadas. Também aqui o evangelista Sérgio Santos dizendo saudades. O Sérgio lá de Santa Rosa, que eu tenho em Novo Hamburgo, né? Isso. Nós precisamos encerrar a programação, irmão José. Muito obrigado. Agradeço o convite, irmã Tainê. Tainê. E todos os irmãos aí que nos acompanharam, que Deus abençoe, né? Que as bênçãos sejam derramadas na vida dos irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar então com paz, oração e união. Muito obrigada pela participação de todos os irmãos. E daqui a pouquinho já está entrando no ar aí o programa, nosso programa Heróis da Fé. Obrigado, irmão Lógico, José. Deus obrigado, abençoe. Deus abençoe. Paz, Senhor Jesus, a todos. Sou o Senhor, o Deus Jeová.